Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Insama do Mouro. Hoje, como devido à data FIFA, a gente não tem muito futebol pra se comentar. E eu pensei, bom, por que eu não ligo só a câmera e começo a comentar um pouco sobre esse sentimento? Dessa vez eu comentar sobre sentimento, cara, que doideira. Mas principalmente sentimento de ausência mesmo de futebol, o quanto isso faz com que a gente comece, sei lá, a refletir sobre algumas coisas e sente realmente saudade muitas vezes pra você que é santista e algum outro time que tá desempenhando bem nesse Campeonato Brasileiro. Desempenhando bem mal, né? Desempenhando super mal nesse Campeonato Brasileiro, acaba sendo um sentimento masoquista mesmo, porque aquele sentimento de torcer para um time que não tá desempenhando muito bem, mas ao mesmo tempo é talvez uma ausência de algum tipo de, eu não quero dizer dopamina, mas um sentimento de pertencimento, de torcida mesmo, de algo que você gosta de admirar, gosta de olhar e talvez entender mesmo tudo aquilo que faz parte de você, igual de uns tempos, pô, eu sou um cara de 30 anos, né, então teve muitos altos e baixos dessa aproximação com o Santos que eu pude ter, em que eu realmente torci por muito tempo pro meu time, de repente eu deixei um pouco de lado. Hoje talvez a minha relação seja de uma certa admiração mesmo pelo clube que eu tenho e esse sentimento que eu tenho pelo Santos, mas tudo isso me remete que às vezes você ser um pouco fissurado ao futebol, quando chega nessa situação, principalmente em data FIFA, que você pega o controle e tenta ligar na TV e não encontra nada sobre o seu clube, ou mesmo um bom futebol para se assistir, fica um sentimento de ausência, e aí eu quero comentar um pouco sobre isso, porque foi isso que eu senti ontem, ao pegar o controle remoto para tentar talvez encontrar algum futebol para assistir e de repente não ter nada, sabe? Porra, não tem nenhum joguinho no final de semana, não tem nada. E isso me faz pensar que talvez a organização de datas FIFAs aqui no Brasil é um pouquinho bem ruim mesmo, bem mal equilibrado. Porque é um jogo na quinta, um jogo na terça, e aí você sai um pouquinho do padrão do quarta e sábado, ou quarta e domingo, que geralmente todo brasileiro está acostumado para poder acompanhar o seu clube nas competições, seja Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores. Já que essas datas FIFA vão ocupar grande parte ou mesmo um período de dias que você não possa acompanhar o seu clube, pelo menos eles poderiam adequar a esses dias que geralmente você pega, liga a TV para pelo menos assistir um bom futebol. É óbvio que essa organização de datas não depende só da CBF, às vezes vem de um órgão um pouco maior, mas talvez pro brasileiro é muito mal pensado que sempre cai em dias totalmente aleatórios, em dias que você não possa realmente acompanhar o futebol da melhor maneira ou da maneira que você queria acompanhar. Então, eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando cara, como que às vezes a gente acaba sendo bem dependente desses jogos, ou dependente desse sentimento de torcer pro seu clube do coração, seja você santista, flamenguista, corintiano, são paulino, e palmeirense, e assim vai. E o quanto isso às vezes faz falta. Muitos vão falar, pô, cara, é só desligar um pouquinho esse sentimento e vai viver a vida. Mas, tipo, para muitas pessoas, viver com o futebol é algo que faz parte mesmo da vida, é algo que te pertence. Assim como para muita gente, academia é algo essencial, uma boa alimentação ou algum tipo de vício, coisa parecida. Vício assim, no bom sentido, né? Não vamos colocar os vícios no mau sentido. Acredito que esse sentimento de você querer realmente assistir um esporte que te distraia, que tire você um pouquinho dos problemas da vida mesmo, é algo que faz parte, é algo totalmente essencial. Acho que na vida de todo mundo, você ter realmente alguma coisa em que você possa olhar, se espelhar, tirar algumas reflexões e também poder se distrair.
porque se a gente for realmente a fundo de todos os problemas das nossas vidas, é só trevas, perturbação e depressão e coisa ruim. Então as coisas só começam a decair mesmo. Porém, eu acredito que o futebol, assim como qualquer outro esporte, tem esse... Como eu posso explicar? Tem esse tipo de efeito na vida de muitas pessoas que faz com que elas saiam desse tipo de situação ruim. E e aí eu chego no ponto de data FIFA. Quando a gente chega nessas data FIFA, acaba perdendo esse sentimento. Porque você quer, por mais que não seja o seu time, assistir um futebol de um time brasileiro e não tem nada. Simplesmente chega um final de semana igual esse. Estou gravando esse vídeo na manhã de 7 de setembro, que simplesmente vai chegar à tarde e não tem nada para assistir na TV. E fica estranho, fica um final de semana meio complicado. Não digo que, você deveria realmente depender de um futebol para o seu final de semana estar bem, mas eu acho que nada melhor do que chegar em casa, ligar a TV, assistir um joguinho e ficar tranquilo, cara. Só relaxar no sofá e ficar bem tranquilo mesmo. E aí, quando essa opção é tirada de você, gera um sentimento de falta. Em alguns gera um sentimento de revolta. E eu acho que para os organizadores de futebol, assim, fica realmente complicado você deixar a sua audiência com esse sentimento de falta. E é isso que talvez não tenha cativado tão bem a nova geração. Se a gente for parar pra pensar, a nova geração quer as coisas tudo de bate-pronto, tudo do mais rápido possível, e de repente chega nessa situação que você não tem esse alimento de sentimento que o futebol pode oferecer para as pessoas. Essa nova geração simplesmente vai procurar algo esse mesmo sentimento em outro lugar. Então, isso é ruim não só para as pessoas no geral, como também para o próprio produto do futebol, em que uma ausência de um esporte na vida das pessoas acaba causando tudo isso. Cara, igual eu falei, eu simplesmente liguei a câmera, falei, vou falar realmente desse sentimento de ausência, porque é algo bem complicado para todo mundo quando você quer, como eu posso dizer, lidar com frustrações, que eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado para todo mundo, porque você procura aquilo que você deseja, você se planeja e de repente não tem aquilo que você deseja. Então, acho que lidar com frustração é o que normalmente acaba medindo um pouco a vida das pessoas. Porque se você não sabe lidar com isso, você não sabe substituir esse sentimento por outro, você entra num looping de ficar pensando e refletindo sobre tudo isso. Mas, pensando pelo lado positivo, é que terça-feira acaba a data FIFA e depois a gente pode acompanhar o nosso querido e amado futebolzinho, que, igual eu falei, eu acho que não depende só da CBF para poder mudar de fato essas datas FIFA que eles organizam, porque você deixa um espaço em branco não vou falar que deixa um espaço em branco na vida de muitas pessoas, mas você acaba prejudicando o final de semana de alguém que, só tem o final de semana pra poder curtir um futebolzinho, relaxar. Chega o final de semana, não tem futebol, não tem relaxamento. Você tem que procurar realmente algum outro tipo de diversão e distração. Porque se você quer ter uma vida um pouco equilibrada, já vou aqui dizendo pra você que tá olhando esse vídeo pensando, olha como que ele fala de dependência, de coisa parecida, glamorização, coisa parecida. Eu quero levar pra um ponto mais... de um sentido mais comum, de que o brasileiro médio, as pessoas que realmente, a maioria das pessoas no Brasil, só querem ter um final de semana tranquilo e poder acompanhar aquilo que eles gostam. Pra, assim, chegar no final de semana pra relaxar, porque sabe que na segunda-feira tudo volta de novo, tudo retoma, tudo, entre aspas, os problemas voltam pra você, o boleto volta pra você, e cara, quando o boleto volta, é aquela cacetada na nossa mente. Então, ter realmente alguma coisa pra se distrair e poder contar é algo muito importante. Então, na minha opinião, obviamente, eu acredito que essas datas FIFA deveriam ser melhor organizadas,
justamente para cair num final de semana, um sábado, um domingo, para preencher esse sentimento vazio que muitas pessoas sentem, assim como eu acabei sentindo de ontem para hoje, que deixa pelo menos um preenchimento que faça com que você possa se distrair no seu final de semana, ter uma programação bem interessante e te deixar preparado, obviamente, para poder retomar toda a sua rotina, a maravilhosa rotina do trabalhador que acaba ferrando com a nossa vida toda semana, todo final e começo de semana é o mesmo sentimento de que caramba, finalmente podemos começar a curtir um pouco o final de semana, de repente passou com um piscar de olhos e tudo já foi. E outro sentimento também que eu queria comentar um pouco é talvez essa noção de tempo. Tava pensando nisso essa semana que antigamente, não sei se isso tem algum reflexo com o avanço de tecnologia ou avanço de senso de atualidade mesmo, mas parece que antigamente as horas demoravam mais para passar e hoje parece que tudo é mais rápido. E isso é muito ruim. A gente vê o tempo passando de um jeito tão rápido que você acaba não percebendo. E sua vida foi num piscar de olhos. Então eu não sei o que atrelar para poder dizer a vocês o que seria esse sentimento de velocidade e mesmo de sentimento de poder fazer com que as coisas se acelerem mesmo. Mas eu acho que talvez esteja atrelado um pouco com essa situação de avanço tecnológico que faz com que as coisas sejam mais fáceis de se conquistar e dê pouco trabalho, e aí o tempo acaba passando mais rápido. Não sei se isso tudo tem a ver com isso, mas eu não quero entrar muito fundo nesse assunto, porque de repente acaba fugindo de um assunto que eu trago aqui pro canal, que é um pouco de futebol. E, cara, eu só quero torcer pro meu peixinho. Só quero ver se o meu peixinho vai bem no Campeonato Brasileiro da Vida. Bom, esse foi assim, um vídeo bem curto para vocês, não quero também tomar o tempo de vocês, mas eu quis trazer um pouco de reflexão pro domingo para justamente a gente pensar sobre isso, de talvez lidar com esse tipo de frustração quando não tem um futebol pra gente poder acompanhar e poder realmente preencher isso com algo necessário, algo que faça com que não estrague o nosso final de semana quando o nosso querido futebol não esteja presente. Bom, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixa aí o seu comentário um pouco filosófico de tudo isso que eu acabei de falar. Eu espero que esse vídeo seja talvez um motivo de preenchimento para você que não teve o seu querido futebol hoje e que as coisas, obviamente, sempre melhorem para todo mundo. Então, muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!